Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os elementos que compõem a proposta. Então, embora existam diferentes formulários, existe um mecanismo dentro das propostas que vai girar em torno de alguns itens principais. Um deles é a identificação do proponente. Então, é bem comum que eu solicite dados pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência. Nos editais da cultura, é comum que você tenha necessidade de anexar comprovante de residência dos últimos 3 meses. Vai ser necessário, sim, apresentar documentação do proponente, dados pessoais mesmo. Inclusive, na assinatura do contrato, pode ser solicitado seus dados bancários, por exemplo, uma cópia do seu cartão de banco, para que eles tenham o número da agência, banco, conta corrente. Então, não se assustem, porque esses dados são solicitados para que eles consigam fazer o depósito do valor da proposta na sua conta. Então, uma das etapas da proposta é a identificação do proponente com seus dados pessoais, inclusive e-mail, Instagram, redes sociais e tudo mais. Sobre equipe técnica. Nos editais é comum que eles solicitem uma equipe destacada exclusiva para o projeto. Por exemplo, se você precisar de desenvolvedor, é importante que você defina a quantidade de horas que aquele desenvolvedor vai ficar destacado para o projeto. 20 horas, 40 horas, quantos meses ele vai ficar destacado para desenvolver a solução. Nas propostas de editais da cultura, você não precisa de equipe, porque geralmente você vai promover o workshop, você vai fazer o artesanato que você está se propondo, você vai participar da feira, então você não precisa de equipe. Mas em soluções nas quais os valores são maiores, eles exigem uma equipe destacada para aquilo, inclusive equipe de marketing e vendas. Tá? Então é bem importante também, caso o proponente não esteja habilitado para tratar daquele tema, por exemplo, um edital do agronegócio, é importante que seja um engenheiro agrônomo. Então, caso você não seja um engenheiro agrônomo, é importante ter alguém com a capacidade técnica voltada para a área do edital que você está pleiteando. Então, é bem importante saber definir quem são as pessoas que irão compor o time. Inclusive, eu sempre falo aqui que uma das coisas que são avaliadas é tempo de atuação na área e formação. Então, além da graduação, especialização, mestrado, doutorado também são fatores que te ajudam a pontuar mais. Descrição da solução. Então, eles querem entender se você realmente entende daquilo. Dentro da descrição da solução, pode ser que eles solicitem algumas informações específicas. Se aquela solução já foi validada, se ela já está operando em ambiente relevante, se já tem um cliente em uso, se você já tem informações sobre aquela solução. Então, é o que a gente chama de MVP. Produto minimamente viável, que ele já está sendo testado com um cliente em ambiente relevante ou realmente já houve a primeira venda e você está ali melhorando a sua solução, mas ela já está validada, alguém comprou, então ela resolve o problema de alguém. Mercado. A descrição do mercado, ela não é aquele funil que antigamente a gente usava no plano de negócios. Então, a descrição do mercado está muito mais preocupada se você vai atender soluções regionais, locais, ou se aquela solução, com pequenas adaptações, ela consegue atender outra região. Por exemplo, soluções do agro podem ser voltadas só para a região centro-oeste, porque tem características específicas de cerrado, de umidade, de tipo de solo. Então, existem algumas soluções que você só consegue implantar no cerrado, mas existem soluções que você consegue, com pequenas variações, implantar no Brasil inteiro. Então, quando eles fazem essa análise de mercado, eles não estão querendo só saber sobre faturamento do mercado, faturamento internacional, eles querem saber sobre a aplicação daquela solução nas regiões. Então, é bem importante saber distinguir entre o mercado, no sentido de quanto fatura, qual o potencial de clientes e a aplicação da sua solução dentro de um nicho específico ou dentro de um bioma específico. Descrição do problema. É importante, quando a gente faz metodologias, a gente busca o Problem Solution Fit. Você vai trazer ali alguns elementos que você vai identificar o seu problema e a causa raiz do problema que você trata. É bem importante você fazer uma descrição completa do seu problema, a quem ele atende, quais são as soluções que já existem, por que a sua solução é diferente daquelas que já existem. Então, trazer dentro
do contexto todo aquele conceito de avatar, de Problem Solution Fit, que você vai trazer ali gatilhos, vai trazer outros elementos que vão dar solidez para sua proposta e vão te ajudar a pontuar melhor. Estimativa de custos. Nem toda proposta exige que você saiba quanto custa a solução que você está propondo, mas existem desafios que exigem que você tenha um orçamento mínimo de até R$50 mil, R$70 mil, e você traga uma solução dentro daquele orçamento. Então é bem importante você saber quanto custa a sua solução para que você saiba se aquilo é viável ou não para você. Não adianta você participar de um edital e que você vai ter um custo muito alto para desenvolver aquela solução, porque ele não vai ser viável. Imagina se você não consegue entrar. Você investiu para não conseguir levar a proposta ainda. Então é importante saber quanto custa a sua solução. Vai ter hora de desenvolvedor, vai ter hora de vendedor, vai ter hora de validador. Então existem uma série de elementos que compõem lá a sua solução e você precisa saber quanto custa. Importante também se atentar aos prazos. Esses editais que trabalham com desafios tecnológicos, eles trabalham com prazo. Então hoje eu vi um edital que ele trabalha com 90 dias. Então se você já não tem uma solução pré-pronta, dificilmente você vai conseguir em 90 dias trazer uma solução à vida. Tem que prestar muita atenção para não entrar numa roubada. E aí, lá no meio do contrato, está escrito que toda a responsabilidade por aquilo que você não entregar gera multa, gera juros e gera quebra de contrato. E então tem que prestar muita atenção para não entrar num edital que vai dar muito mais dor de cabeça do que resultado para a empresa. Fora do fato dele poder ser fora do seu nicho. Então, você vai estar desenvolvendo uma solução específica para aquele edital que, de repente, você não consegue aproveitar em mais nada. Outro ponto que tem que prestar muita atenção, a questão da propriedade intelectual da solução. Quando você participa de um desafio tecnológico, eles estão começando a aparecer, tá? Então, tem um aberto agora da Unimed, voltado para a área da saúde. Quando você participa de um desafio tecnológico, você tem que entender que aquele desafio, ele está buscando uma solução para um problema que ele definiu. Não é o problema que você definiu com a análise do ambiente, com a análise do mercado. Então, tem que prestar muita atenção para não fazer uma solução que de repente atende o seu cliente e não atende o dele, porque ele está demandando. É uma encomenda de uma solução. Lê as cláusulas também no caso de você não encontrar uma solução viável. Então tem que prestar bastante atenção no contrato, nas minutas disponíveis. Contrate um captador de recursos para que ele possa avaliar a proposta para você, possa elaborar uma proposta e gerenciar o seu risco. Parcerias. É muito comum nos editais eles solicitarem parcerias. Porque eles querem ver se você tem capilaridade, se você tem relevância, se você está conectado com as pessoas certas. Porque se você estiver conectado com as pessoas certas, com as instituições corretas, você consegue ter capilaridade para poder mostrar a sua solução e fazer vendas. Então, é bem importante você se aproximar de instituições, gerar valor para elas, para que você possa ter espaço para negociar uma carta de recomendação, um termo de um cliente seu, de um serviço que você prestou. É muito comum também nos editais de consultoria que você tenha que apresentar um atestado de capacidade técnica. Então, nele consta o serviço prestado, a quantidade de horas e o teu cliente assina. Então, ele está atestando que você prestou aquele serviço e que você prestou aquele serviço naquela quantidade de horas. Então, mantenha bons relacionamentos com os seus clientes e com as instituições com as quais você tem acesso. Impactos. Então aqui eu falei sobre o mercado, eles estão preocupados em avaliar o impacto da sua solução. E eu já comentei aqui sobre a questão da internacionalização. A sua solução, ela é viável no seu país e em quais países mais? Aqui a gente está localizado em Mato Grosso do Sul, então hoje fala-se muito da Hila. A Cris veio aqui e falou um pouquinho da Hila pra gente. Então, é bem importante você entender quais são os países que estão conectados à Hila. Argentina, Bolívia, Paraguai, até o Chile. Então, assim, como você vai se relacionar com esses países? Como que você pode trazer a sua solução para esses países? Então, um dos principais desafios é a língua. Outro desafio é a questão aduaneira. Como é que você vai fazer o desembaraço se você vende um produto ou se você vende um serviço? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Ainda que você não consiga implantar isso agora, isso precisa ser pensado para que você possa trazer à tona estratégias de internacionalização.
verificar sempre quais soluções próximas às suas já existem. Eu sempre falo que a solução que você traz, ela vai se basear num problema que o seu concorrente não resolve. Esse é o seu diferencial competitivo. Então, analise 2, 3 soluções próximas à sua, identifique os gargalos que o seu concorrente deixou e trate esses gargalos. E quando você trata, você tem uma solução nova, uma solução diferente, que vai ter um diferencial competitivo. Requisitos legais. Startup adora trabalhar com dados. E é bom que se trabalhe com dados. Por quê? Porque você precisa ter informações baseadas em dados, para que a sua tomada de decisão seja baseada em informações. Então, os dados são transformados em informação que possibilita uma tomada de decisão mais assertiva. Quando você trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente quando você tem dados específicos como os da saúde, então você pode ter acesso a prontuário, você pode ter acesso a endereços, a informações sigilosas que são ali do paciente e do médico. Então, você tem que ter um cuidado muito maior na proteção desses dados para que isso não vire um processo para sua empresa. E tudo aquilo que você captou, você tem que pagar de multa e rescisão e um monte de problemas que isso pode acarretar caso esses dados vazem. Então, é bem importante também avaliar o risco de entrar num edital que você vai tratar dados sensíveis. Dados de saúde, dados como CPF, endereço, renda. Então, tudo isso são dados sensíveis descritos lá na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, que você tem que ter um cuidado enorme para aquilo não vazar. Porque se vazar, alguém te processa e aí todo o dinheiro que você captou, você vai ter que ressarcir alguém por danos morais, materiais, não sei. Mitiga o seu risco. E esses são os elementos principais de uma proposta. E hoje eu tenho uma notícia muito boa. Na semana passada saiu o resultado da FAPEAP, a equivalente à FAPEC aqui de Mato Grosso do Sul, mas lá do Amapá. E nós conseguimos o primeiro lugar no edital, nós fizemos 95 pontos de 100. Então, assim, a nossa classificação ficou em primeiro lugar, o segundo lugar fez 91,5 pontos. Então, assim, é muito difícil mesmo com o recurso ele conseguir alcançar a gente. E foi utilizada uma estratégia baseada nos critérios de elegibilidade. Então, a gente olhou lá os critérios de impacto econômico, internacionalização, aceleração, equipe, e a gente trabalhou em cima dos critérios para que a gente tivesse uma proposta o mais competitiva possível, porque a gente já buscava e almejava o primeiro lugar. Então, quando você busca o primeiro lugar, você precisa de tempo. Eu tenho sido procurada geralmente assim, em cima da hora. Uma semana para fazer o edital e alguns eu consigo. Por quê? Porque eu já tenho um histórico da empresa, eu já tenho uma outra proposta que eu participei com ela, eu tenho a proposta mestre. Então, eu consigo adaptar ela em pouco tempo para um outro edital. Então, nesses casos que eu já tenho a proposta mestre, eu consigo fazer uma proposta em 7 dias. Mas nos casos que a gente almeja um primeiro lugar ou ainda um edital que seja um pouco mais competitivo, de um volume maior, eu preciso de pelo menos 40 dias, que é o que eu levei para o meu último edital, que eu comecei a fazer os editais FINEP. Os editais mais longos, eles exigem outras etapas além da proposta. Então, você baixa todos os anexos, tem que colher assinatura, você tem que fazer a transcrição da proposta, respeitar a quantidade de caracteres. Então, tem ajustes que são necessários na transcrição. Não dá para fazer transcrição com menos de 3 dias. O cronograma físico-financeiro é lançado item a item, elemento de despesa por elemento de despesa. Então, você tem que ter consciência de quando você lança um valor unitário, de repente isso dá uma alteração no valor total, porque ele tem uma quantidade de casas após a vírgula que pode impactar nisso. Então, você tem que ajustar até que a proposta dê 100% validada, porque ele vai validando item a item, campo a campo, e você consiga enviar essa proposta. Não deixe para fazer na última hora. Solicite uma avaliação do edital para que você possa participar de uma proposta com pelo menos 30 dias de antecedência. E se o consultor falar para você o risco é muito alto para o valor, adota aquilo porque ele sabe daquilo que ele está falando, tá bom? Então, assim, sempre tenha em mente que tem alguém olhando os outros editais, olhando os riscos para gerenciar o risco que você tem numa captação de recursos. Por hoje é isso, fiquem todos com Deus, o meu nome é Cibele Trivelato e eu sou captadora de recursos.